comecei a gravação. Então é o seguinte, eu vou entrar então nas orações subordinadas e aí eu vou, então como eu falei para vocês, passar numa visão geral e depois a gente volta particularizando cada caso, porque é muita informação. Pessoal, é o seguinte, para que serve uma oração subordinada? Então a gente viu até agora, né, que nós temos dois tipos de orações. Orações coordenadas e orações subordinadas. Não é isso? Então as orações coordenadas são aquelas orações independentes, em que cada oração tem um sentido por si só. Uma não depende da outra, por isso que elas são independentes. Então você tem a oração coordenada sindética, oração coordenada assindética, né? A sindética é aquelas que só tem pontuação e a sindética é aquelas que tem conjunção, né? Então essas orações coordenadas sindéticas, aquelas que têm conjunção, tem de 5 tipos: aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. Beleza, essas são as orações coordenadas, tá? Orações subordinadas são aquelas orações em que uma oração cumpre uma função gramatical em relação à outra. O que eu quero dizer com isso? Então, quero dizer o seguinte: quando nós pegamos uma oração simples, a gente tem um sujeito, depois a gente tem um verbo, não é isso? E aí vem a complementação desses verbos, que vai ser lá objeto direto, né? Objeto indireto, complemento nominal, etc., né? Então, esses objetos, complementos, predicados são funções que se cumprem em relação ao verbo. Então, quer dizer, esses complementos, eles vão exercer uma determinada função, completar a ideia de um determinado modo. Então a oração subordinada, ela faz isso, ela sempre vai exercer uma função em relação a uma outra palavra. Então significa que ela vai ficar na dependência de uma outra palavra. Então eu vou explicar isso aqui, vou explicar isso melhor, tá? Então é o seguinte, pessoal. Então quando a gente começa com as orações subordinadas, quando a gente começa com as orações subordinadas, a gente vai ver então o seguinte, né? Que determinadas orações estão sob ordem de uma outra. O que significa isso? Que uma oração depende da outra. Então, diferentemente das coordenadas, em que cada uma tem um sentido próprio, na subordinada, a primeira oração pode não ter sentido completo ou a segunda oração pode não ter sentido completo ou as duas orações podem não ter sentido completo. Então, o que é que vai acontecer com as orações subordinadas? A primeira não terá sentido completo, ou a segunda não terá sentido completo, ou as duas
poderão não ter sentido completo. Então, de uma forma ou de outra, sempre uma ou outra oração, ou as duas, não terão sentido completo. Então, uma vai ficar na dependência da outra. Por isso que ela é chamada de subordinada. Tá certo? Então, quando nós separamos as orações, uma delas, ou as duas, ou três, tanto faz, não possui um sentido completo. Então, é preciso juntar as orações para que o período possa me dizer que ideia que ele tem. Até aí tudo bem, pessoal? Até aí tudo bem, pessoal? Sim. Pode continuar. Sim. Tá. Então, ó, eu estou falando de orações por enquanto, né? Então, eu tenho uma oração. Eu vou colocar só duas, tá? Mas pode ter mais. Eu tenho uma outra oração. Então, o que é que vai acontecer na oração coordenada? Esta, quando eu leio, eu entendo. Na coordenada. E esta, quando eu leio sozinha, eu também entendo. Então, cada uma delas tem sentido. Na oração subordinada, esta aqui pode ser que ela não tenha o sentido completo. E esta tem. Só que uma delas não tem. Ou nós podemos inverter, né? Então, pode ser que esta tenha o sentido completo e que esta aqui não tenha. Ou também pode acontecer das duas não terem o sentido completo. Então, quando isso acontecer, nós vamos dar o nome de oração subordinada. Tudo bem? As orações subordinadas, então, elas são divididas em 3 tipos. Aí cada uma vai ter uma característica. Oração subordinada. Então, nós temos de 3 tipos: substantivas, adjetivas e adverbiais. Então, nós teremos esses 3 tipos de oração subordinada que a gente encontra: a subordinada substantiva, a subordinada adjetiva e a subordinada adverbial. Esses 3 tipos. O que é que significa isso? Como eu falei aqui em cima, então, né, que uma oração cumpre uma função gramatical em relação à outra, significa que das duas orações, uma oração vai ser a principal, vai ser chamada de principal. Pode ser a primeira ou pode ser a segunda, não importa a ordem. E a outra oração, ela vai exercer a função ou de um substantivo, ou de um advérbio, ou de um adjetivo. Então eu vou começar assim, só para exemplificar. Não vou começar por ela, não vou, mas só para exemplificar. Então, se eu disser assim, né? Se eu disser assim, o menino manhoso chorava muito. Então, só para mostrar como é que vai ter essa relação gramatical em relação a outra. Eu sempre, né? Sempre começo então pelo verbo. Então, eu tenho o verbo aqui, chorava. E eu tenho um sujeito aqui, né? Eu tenho um sujeito, que é o menino manhoso. Então, eu tenho um sujeito, o menino manhoso, chorava. E muito é advérbio de intensidade, né? Então, repare, qual é o adjetivo relacionado ao sujeito? O adjetivo é a palavra manhoso. Esse aqui é o adjetivo, a palavra manhoso. Então, ele é só um adjetivo. Existe, então, uma possibilidade de eu pegar esse adjetivo e transformá-lo numa oração. Então, para eu transformar numa oração, eu vou precisar colocar um verbo. Então, em vez de menino manhoso, eu poderia dizer: o menino que fazia manha chorava muito. Olha aqui. O que é que fazia manha? Quem é que fazia manha? É aquele que é manhoso. Então repare que esta oração aqui, ela está ocupando o lugar de um adjetivo. Manhoso é adjetivo.
Quando eu transformo esse adjetivo numa oração, colocando aqui o verbo fazia, eu transformo então esta oração em oração subordinada adjetiva. Então, por que oração? Porque ela tem um verbo, que é fazia, se transformou numa oração. Por que subordinada? Porque sozinha, que fazia manha, sozinha, ela não tem sentido completo. Então, ela é subordinada. E por que adjetiva? Porque ela ocupa o lugar de um adjetivo na oração simples. Manhoso, então, é adjetivo. Então, quando eu transformo esse adjetivo numa oração, a partir do momento que eu coloco um verbo, eu passo a ter a oração subordinada adjetiva. E o mesmo vai acontecer com o substantivo e com os advérbios. Por isso que nós teremos 3 tipos de oração: oração subordinada substantiva, adjetiva e adverbial. Quer dizer então que a oração, assim como nesse caso aqui, a oração estará no lugar de um substantivo, de um adjetivo, como é esse caso, ou de um advérbio. Então essas são as 3 classificações que nós teremos para oração subordinada substantiva. Tudo bem? Pessoal, eu vou passar então aqui para vocês um mapa. O que é esse mapa? É uma sequência de passos que a gente tem que saber decor. Então eu quero, imagine então, falando de mapa, né? Eu quero chegar a um determinado lugar. Eu quero chegar a um determinado lugar que eu não sei qual é. Então eu vou precisar de um mapa. E é isso que eu vou passar agora para vocês. Um mapa. Que mapa é esse? A sequência de passos que a gente tem que dar para poder classificar esse tipo de oração. Então nós vamos ter 11 com 6, 17, com 2, 19. Então ao todo, essas 3 divisões das orações subordinadas, ao todo, se dividem em 19 tipos de oração. É oração para dar com pau. São quase 20 tipos de classificação. Então é coisa pra caramba. O que é que eu quero dizer então para vocês com relação a esse mapa? Esse é o caminho. É dessa forma que a gente vai trilhar para que a gente possa encontrar o caminho da classificação. Se nós não seguirmos esse caminho, a classificação fica extremamente difícil, porque são 19 tipos. É coisa pra caramba, tá? Então eu já vou passar esse mapa, esses passos, só que antes, pessoal, então antes de tudo, eu vou voltar à pergunta inicial que eu fiz. Por que nós utilizamos então oração subordinada? Qual seria então na prática, a diferença da oração coordenada com a oração subordinada? Para que serve então essa diferenciação? Alguém poderia me dizer? Parece que chegou alguém agora ou não? Chegou, hein? Luma. Alguém poderia me dizer? Dizer o que eu me perdi? Qual seria a diferença ao se utilizar uma oração coordenada e uma oração subordinada? Por que a gente tem um ou outro tipo? Não? Ninguém? Ninguém? Pessoal, nós vamos então lá para a redação. Nós vamos lá para a redação, para tratar da aula de redação. Vocês sabem, né? Vocês sabem que
os textos argumentativos, né, todos os textos argumentativos, têm duas finalidades muito importantes. Uma das finalidades é dar a conhecer. O que significa isso? Quando tem uma ideia diferente, quando tem uma ideia nova, quando tem uma outra proposta. Então nós utilizamos muitas vezes os argumentos, os textos argumentativos, para expor essa ideia, para mostrar essa ideia. Olha o que está rolando a partir de agora. Olha o que está acontecendo agora. Olha as mudanças que houve. Então você muitas vezes usa uma redação para mostrar alguma novidade. Então essa é uma das finalidades do texto argumentativo. Tá certo? Dar a conhecer. Fazer com que as pessoas conheçam alguma ideia. E a segunda finalidade do texto argumentativo, que é muito mais usada, né, mas não é só para isso, mas ela é muito mais usada, é o convencimento do outro. Então, para que eu uso um texto argumentativo? Eu uso o texto argumentativo para convencer a pessoa sobre um determinado ponto de vista. Eu uso para isso. Eu quero mostrar que a minha forma de pensar está certa. Eu quero mostrar que, pelo menos parcialmente, eu tenho razão naquilo que eu falo, naquilo que eu mostro, naquilo que eu sou. Então, para isso, eu vou utilizar o texto argumentativo. Beleza. Entendido, então, que texto argumentativo serve para mostrar alguma novidade, que é dar a conhecer, ou convencer alguém sobre uma ideia em relação a outra. Essas são as duas finalidades. Beleza. Aí entra o diferencial das orações coordenadas com as orações subordinadas, né? Então, as orações coordenadas, elas têm apenas 5 tipos, né? As aditivas, as adversativas, as alternativas, as conclusivas e as explicativas. Bom, então para que serve uma oração coordenada? Para você acrescentar uma informação a outra, beleza? Para você mostrar a diferença daquilo que se espera em relação a outra coisa, beleza. Para você dar opções de escolha, que são as alternativas, beleza. Para você concluir uma ideia, beleza. E para você explicar uma ideia. Então, pessoal, acho que eu já falei para vocês isso. Eu acho que eu já falei. Quase todos, praticamente a maioria das pessoas que são analfabetas só conseguem utilizar orações coordenadas. Isso eu estou dizendo na fala, né? Porque elas não escrevem. Então elas só conseguem utilizar orações coordenadas. Por quê? Porque a oração coordenada, ela tem uma estrutura extremamente simples e é muito imediata, é muito rápida, é muito prática. Agora, quando a gente começa a utilizar então textos argumentativos, quando a gente começa então a querer mostrar a força de uma determinada ideia ou a novidade de algo que surge, nós precisamos de um pensamento mais elaborado. Nós precisamos de um pensamento que seja mais complexo. E é essa complexidade que nós vamos encontrar nas orações subordinadas. Então significa que ao entendermos a estrutura da oração subordinada, nós estamos entendendo a estrutura de um pensamento. Eu vou repetir. Ao entendermos a estrutura de uma oração subordinada, estaremos entendendo a estrutura de um pensamento.
Então não entendam oração subordinada como exercício gramatical. Não serve para nada se pensar assim. A partir do momento que a gente começa a entender como é que essas orações funcionam, significa que nós começamos a entender como é que o pensamento funciona. É aí que você consegue fazer uma redação bem estruturada. Porque é aí que você consegue encaminhar o pensamento daquele que te lê para um determinado resultado. Estão entendendo? Então, repara, eu não estou falando de gramática agora. Eu estou falando de estruturação de pensamento. Quer convencer alguém? Aprenda a pensar. Então, entender gramática é entender a pensar, é aprender a pensar. Tudo bem? Então, pessoal, para que a gente entenda como é que isso funciona, eu coloco aqui 4 passos. Tem que seguir esses passos. Se quiser, né? Se não quiser, não precisa seguir. Só que eu aconselho que siga, porque o resultado vai ser bom. Então, como é que a gente começa? Pessoal, esse é o mapa. Esses são os passos que a gente tem que dar. Então, o que é que a gente tem que fazer? Primeiro, a gente tem que separar os verbos. Essa é a primeira medida que a gente toma. Então, como nós estamos falando de oração, oração subordinada, oração coordenada, oração subordinada substantivo, nós estamos falando de oração. A essência, então, a essência é o verbo. A essência é o verbo. Nós temos que partir dele. Ele é a base, ele é a estrutura, ele é o alicerce. Se nós não partirmos dele, já a casa cai. Porque não tem sustentação. A sustentação das orações são os verbos. Beleza? O segundo passo vai ser a gente captar, pegar a conjunção. Por que a conjunção? Porque é a conjunção que vai ligar as orações. Então nós estamos falando de oração subordinada, não é isso? Quer dizer que eu tenho uma oração mais outra oração. Esse maisinho aqui, ó, esse maisinho aqui vai ser a conjunção. Por que é que ele vai ser fundamental? Por que depois do verbo nós temos que ir para a conjunção? Porque é justamente aí que nós vamos fazer a separação das orações entre principal e subordinada. A subordinada é justamente aquela que possui junto de si a conjunção. Então eu tenho 2 orações. Uma oração não terá conjunção. A outra oração terá conjunção. Esta oração que está ligada a uma conjunção será a oração subordinada. A partir desse momento, a gente coloca mais uma informação. Eu troco pela palavra isso. Isso aqui vai ser a base para a classificação da subordinada substantiva. Por que a base? Porque senão, ou ela será adverbial, geralmente adverbial, ou adjetiva, que é muito fácil de a gente ver. E aí, pessoal, então, ó, esses 3 passos aqui são fundamentais. Então, como que a gente faz? Como é que a gente começa? Começamos pelo verbo. E depois, pegamos a conjunção. E depois, separamos em principal e subordinado e troca por isso. Agora, pessoal, agora é o seguinte, agora presta atenção. Então aqui eu vou colocar 4.1, 4.2 e 4.3.
Pessoal, isso aqui agora, pessoal, tem que saber decor. Porque se eu não souber esse quarto passo, não adianta, eu não vou saber classificar. Então, a partir do momento que eu separo essas orações em subordinado e principal, eu observo, dá para trocar por isso? Dá. Deu para trocar por isso? Deu. Então, eu tenho oração subordinada substantiva. Não deu. Então, eu tenho oração subordinada adverbial. Tem pronome relativo, então eu tenho oração subordinada adjetiva. Nós vamos ver tudo isso aqui com calma, tá? Aí, pessoal, o que é que eu tenho que saber? É obrigatório. É obrigatório. Eu tenho que saber que eu tenho 6 tipos de oração subordinada substantiva. Eu tenho que saber que eu tenho 11 tipos de oração subordinada adverbial. E eu tenho que saber que eu tenho 2 tipos de oração subordinada adjetiva. Então, por isso que eu falei 11 com 6, 17 com 2, 19. São quase 20 tipos de oração. A apostila de vocês vai trazer 9 tipos. Então, de 19 vai cair para 17. Mas saibam que tem esses 2, porque se cair num exercício, vocês vão saber fazer, tá? Então, o que é que nós vamos ter que saber agora? Então, por enquanto, eu ainda estou no mapa. O que é que nós vamos ter que saber agora? Nós vamos ter que saber que as orações Eu queria letrinha, mas não está tendo letrinha aqui, hein? Bom, vai isso aqui mesmo. Então eu tenho que saber quais são esses 6 tipos. Então eu tenho oração subordinada, substantiva, subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, apositiva, predicativa e completiva nominal. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, com relação às orações subordinadas substantivas, o que eu tenho que fazer? Primeiro, encontrar os verbos. Segundo, encontra a conjunção. Terceiro, separa em principal e subordinado a partir da conjunção e troca por isso. Quarto, quais os tipos que eu tenho? Subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, apositiva, predicativa e completiva nominal. Então, esses aqui são os tipos que nós temos de oração subordinada substantiva. E tem que saber, pessoal. Tem que saber. Com relação às adverbiais, né? Então, com relação às adverbiais, eu tenho 11 tipos. É aquela frase que eu já passei para vocês algum tempo atrás. Se comparar, no final você se fode por causa da proporção do tempo e do lugar. De todo modo você se fode. Se comparar, no final você se fode por causa da proporção do tempo e do lugar. De todo modo você se fode. Então, é o máximo que eu consegui para simplificar a classificação das orações subordinadas adverbiais. É o máximo. Então, se comparar, eu tenho aqui a comparativa. Final, eu tenho aqui a de finalidade. Agora, todas essas outras aqui, daqui até aqui,
Então é preciso se lembrar que essas em azul, tá? Essas aqui em azul, começam sempre com com. Todas elas começam com com. Então, finalidade. Aí eu vou ter a concessiva, vou ter a consecutiva, vou ter a conformativa, vou ter a condicional. Depois eu vou ter a causal, a proporcional, a temporal, a locativa que a apostila não dá e a modal que a apostila não dá. Então eu vou ter que saber esses 11 tipos de oração subordinada adverbial. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Depois disso aqui, aí a gente vai ver como é que elas funcionam, tá? Aí, pessoal, nós temos o último tipo. Agora, esse último tipo, ele é bem tranquilo. Ele é bem facinho até. É o mais facinho de tudo. Ela tem a oração subordinada adjetiva explicativa e restritiva. Pronto, acabou. Acabou. Então, pessoal, esse é o mapa. Se eu não seguir essa sequência, vai ficar bastante difícil para eu conseguir organizar a classificação dessas orações, tá? Só um minuto. Então, pessoal, essas aqui são as classificações que a gente tem que ter. Ó. Então isso aqui é o que eu tenho que saber. Tudo isso aqui. Tudo bem? Até aí tudo bem? Pessoal, até aí tudo bem? Hã? Na medida do possível. Beleza, mas estão entendendo o raciocínio até agora? Sim. Sim. Então tá, beleza. Então vamos colocar isso aqui em prática. Deixa eu pegar vou pegar um exercíciozinho ali. Me dá só um minutinho. Vou pegar um qualquer aqui. Ó, eu não sei o que eu estou copiando aqui, tá? Eu não sei o que eu estou copiando. Então vamos pegar aqui o primeiro exercício. Vamos pegar o primeiro aqui, depois a gente vê os outros lá. Aí, pessoal, então é o seguinte. Vamos fazer por passos, então. Como é que eu consigo, então, classificar essas orações? Como que eu consigo? Então, o primeiro passo que eu tenho que dar é o seguinte. Eu tenho que achar os verbos.
Então, nesta oração aqui, onde é que eu tenho o verbo? Estava é um chegaria, verbo. Eu tenho que ter pelo menos dois, né? Porque eu estou tratando de subordinada, né? chegaria outro. Chegaria. Beleza. Isso aí. Encontramos os dois verbos. São pelo menos dois, tá? Geralmente são dois. Pelo menos dois. Então eu encontrei o primeiro passo aqui. Os verbos estava e chegaria. Qual que é o próximo passo? Ver a conjunção. Qual é a conjunção? Que. Que. Isso. Então aqui eu encontrei a conjunção. Então, ó, a partir da conjunção é que a gente separa a oração subordinada da principal. Então, eu pego a partir da conjunção. Então, a partir daqui eu corto. Tá? Então, eu vou colocar tudo aqui de uma cor só para facilitar. Então aqui eu tenho a primeira oração, a família estava certa, certa de. Tem gente que separa a preposição junto com a conjunção, tá? Tem gente que faz assim, de que. Só que eu prefiro pegar só a conjunção, porque por causa da regra da regência verbal ou regência nominal, então a preposição ela tem que estar ligada ao verbo ou ao nome. Então eu pego só a partir da conjunção. Aí fica a critério de vocês, não tem problema, tá? Então aqui em verde eu tenho uma primeira oração, a família estava certa. Eu posso entender que tem um sentido completo aqui, né? Mas será, né? Certa do que, né? De que Carlos chegaria para a comemoração. Então nós separamos a oração a partir da conjunção. Então aqui eu tenho a segunda oração e ela é que está ligada à conjunção que. Então significa que a primeira vai ser a principal. Por que ela vai ser a principal? Porque junto dela não tenho nenhuma conjunção. Então quando eu não tiver nenhuma conjunção ligada a uma oração, ela é a principal. Lembrando, pessoal, tá, que nas coordenadas não existe oração principal, tá? Na oração só existe oração coordenada sindética e assindética, uma e outra. Não existe principal. Principal só existe na subordinada. Então, como aqui essa parte em verde não possui nenhuma conjunção, ela vai ser a oração principal. E essa parte em azul está ligada à conjunção que, então ela vai ser a oração subordinada. Então eu já encontrei a oração subordinada. Qual é a oração subordinada? É aquela que está ligada à conjunção. Então é que Carlos chegaria para a comemoração. O próximo passo que eu tenho que fazer agora é o seguinte: é ver se eu consigo trocar a oração subordinada pela palavra isso. Isso, algo, alguma coisa, qualquer coisa, não importa, tem que ser uma coisa. Então a gente, de maneira geral, para facilitar a explicação, a gente troca pela palavra isso. Então eu pego aqui esta segunda oração, eu pego a segunda oração inteirinha, e vejo se cabe a palavra isso. Deu para trocar? A família estava certa disso. Aí se eu pergunto, disso o quê? Veja se responde. De que Carlos chegaria para a comemoração. Deu certo trocar essa segunda oração pela palavra isso? Deu. Deu. Meu ver sim. Oi? Pode falar, Gabriel. Sim, a meu ver sim. Eu acho que meu som está muito baixo, deixa eu ver. O que você falou, Gabriel? Não, eu disse que a meu ver sim. Sim, a família estava certa disso. Aí se eu perguntar, disso o quê? Então veja se responde.
de que Carlos chegaria para a comemoração. Respondeu, não respondeu? Então quer dizer que deu para trocar por isso. Então, pessoal, essa aqui é a primeira regrinha que a gente faz, então, para fazer a separação das orações. Deu para trocar por isso. Então, eu vou ter então aqui uma oração principal, que é que a família estava certa de. Esta é a oração principal. Se ela é a principal, então a outra vai ser a oração subordinada. Qual que é a oração subordinada? É aquela que está com isso. Aí, pessoal, veja só. É agora que a gente entra no número 4, no quarto passo. Então agora eu preciso, aí eu tenho que saber a oração simples, né? Aí eu tenho que saber a regra da análise sintática simples. Então se eu pego aqui, então aqui agora, nesse caso aqui, e faço essa análise, ó. E faço essa análise, eu vou dizer então, né? Sujeito, né? O sujeito simples. É a família. O predicado, eu tenho predicado nominal, né? Por quê? Porque eu tenho um verbo de ligação aqui, ó. Tem um verbo de ligação, né? Tem um verbo de ligação. Então eu tenho predicado nominal. Estava certa disso. Eu tenho um verbo de ligação, que é estava. E certa, já que eu tenho verbo de ligação, obrigatoriamente, né, sempre, né, aqui eu tenho esse trio, tá? Eu tenho esse trio, sempre. Se eu tenho predicado nominal, eu tenho verbo de ligação. Se eu tenho verbo de ligação, eu tenho predicativo de sujeito. Se eu tenho predicativo de sujeito, eu tenho predicado nominal. Esse trio aqui nunca se separa. Aqui também, muitas vezes, pode ser predicativo do objeto, tá? Pode ser do objeto. Nesse caso aqui é do sujeito, porque família é sujeito. Certa é a característica da família. Então, ó, a família estava certa. Predicativo do sujeito. Certa. Aí, pessoal, reparem então o seguinte. É agora que eu tenho que saber quais são os 6 tipos de classificação que eu tenho para subordinados substantivos. Quais são os 6 tipos? Então, se eu coloco a frase a família estava certa, alguém vai perguntar, se não souber do que se trata. Certa de quê? Então, repare que essa pergunta de quê, repare que isso aqui está completando qual palavra? A família de que, estava de que ou certa de que? Está completando a palavra certa. Certa é adjetivo, então é nome. Então eu preciso completar esse nome, eu preciso completar a ideia desse nome. Então eu vou precisar de complemento nominal. Então alguém pode pensar, puta meu, que foda. Então, é por isso que a gente tem que saber quais são os 6 tipos. Então olha só. Então repara o seguinte. Esse isso aqui, ó, repara o seguinte, olha só, o isso, só o isso. Ele não tem nenhuma função de sujeito aqui. Não tem nenhuma função de sujeito. Então não pode ser a oração que vai completar aqui, de que Carlos não sei o que lá, a oração que vai completar aqui não cumpre nenhuma função de sujeito. Lembra que eu falei aqui, ó, uma oração cumpre uma função gramatical em relação a outra. Cumpre uma função. O isso não é sujeito de nada, então não pode ser subjetivo. O isso não completa verbo. O isso está completando certa. Certa é adjetivo. É adjetivo. Então não completa verbo. Então não pode ser nem objeto direto, nem objeto direto.
O isso não vem depois de 2 pontos. Então não pode ser a positiva. Não pode ser. O isso não está completando o verbo de ligação. O que está completando o verbo de ligação é certa. Família certa. Família estava certa. Então certa completa aqui o verbo de ligação. Então ele é o predicativo. O isso, então, está completando qual palavra? Está completando aqui o adjetivo. O adjetivo certa. A única possibilidade que houve é o complemento nominal. A única possibilidade. Porque isso não pode ser sujeito, não pode ser objeto porque não completa verbo, não tem 2 pontos antes dele, não completa verbo de ligação. Então, se eu não souber essa base aqui, ó, essa base, se eu não souber esses 19 tipos, eu não consigo refletir sobre a oração. Pessoal, de verdade, viu? De verdade. É um trampo. De verdade. É um trampo. É um trampo. De verdade, não é simples. Não é simples. Não é simples. Mas é possível, né? É possível a gente entender como é que funciona. Então, eu vou parar a aula hoje pedindo então para que vocês façam, decorem, memorizem, entendam esses 4 passos. É isso que eu vou pedir para que vocês façam. Pessoal, tenham certeza absoluta de que a partir do momento, que nós estamos começando agora, mas a partir do momento que a gente destrinchar isso aí, vocês terão uma capacidade de escrever muito melhor. Porque as orações subordinadas possibilitam diferentes formas de raciocínio. Em vez dessa simplesinha, em vez dessas 5 simplesinhas aqui, né? Cadê? Das orações lá, aditiva, alternativa, adversativa, conclusiva, explicativa. Olha a possibilidade, a capacidade que vocês ganham para argumentar. Entendam dessa forma. Entendam dessa forma. Porque numa redação de vestibular vocês vão precisar argumentar. E para argumentar bem, argumentar com critério, ter uma complexidade de pensamento, é o uso das orações subordinadas. Então não entendam a oração subordinada aqui, não entendam essa oração subordinada como exercício gramatical, não entendam isso. Não entendam dessa forma. Entendam as orações subordinadas como capacidade de expressar o pensamento de forma complexa. Não pensem em oração subordinada como exercício gramatical, mas pensem como estrutura de pensamento. Então, para hoje, olha só, para hoje, eu vou pedir então que vocês saibam decor esses 4 passos. Qual é o primeiro passo? Separa os verbos. Qual é o segundo passo? Encontre a conjunção. Qual é o terceiro passo? A partir da conjunção, separe as orações em principal e subordinada. Aí sim, encontrou a subordinada, veja se cabe o isso. Se couber o isso, nós estaremos falando de oração subordinada substantiva. Coube o isso? Igual aqui? Coube. Então nós estamos falando de oração subordinada substantiva. Não coube o isso. É quase certeza que vai ser adverbial. Então nós já vamos para um outro campo de análise. Por que é bem simples? Porque na adjetiva, obrigatoriamente, tá? Obrigatória, tem que ter pronome relativo. Então vai ficar fácil. Vai ficar muito fácil, porque tem que ter pronome relativo.
Então, se não couber o isso, vai ser adverbial. E aí, se comparar no final, você se fode por causa da proporção do tempo e do lugar. De qualquer modo, você se fode. Pega essa frasezinha, decore essa frasezinha para vocês entenderem os 11 tipos de oração subordinada adverbial. Ô Damasceno, Oi? a Manela tá pedindo aqui, ó. Ô Damasceno, tem como você salvar essa tabela e mandar o arquivo no grupo? Já. Ô, Damasceno, você pode rolar um pouquinho para baixo? Só um minutinho. Um minutinho só. Eu tirei uma foto e coloquei Coloquei lá no grupo, já coloquei lá no grupo, tá? Onde, Luma? Mais para baixo. Aqui é o último, aqui é a última parte. Aí. Era só exercício que eu ia... Tudo bem, pessoal? Pessoal, tudo bem? Tudo bem. Então, olha, eu vou pedir então para que vocês entendam isso aqui como um mapa. Sigam esses 4 passos. O quarto passo é a classificação da subordinada substantiva, adverbial e adjetiva. Isso aqui, pessoal, tem que saber decor. Tem que saber decor. Tá? Tem que saber decor. Tá bom, pessoal? Beleza? Beleza. Então tá bom. Ô Damasceno, Oi? você corrigiu as provas? Eu corrigi no mesmo dia. Ah, tá. Você pode mandar? Você já mandou? Já mandei as notas para Adriana no mesmo dia. Ah, tá. Depois, se você quiser, eu passo a nota. Ela vai passar, né? Ela vai passar a nota para vocês. Beleza. Tá? Mas você foi bem, viu, Gabriel? Você foi bem. Ô, pessoal, beleza então? Tá bom, pessoal? Beleza. Então tá jóia. Beleza, Então, Damasceno. abraço para vocês, viu? Falou, Falou, Damasceno. Valeu, um abraço. Falou, meu. Damasceno. Tudo de bom, viu? Falou, Damasceno. Valeu. Falou, Damasceno. Abração, Lucas. Falou, Damasceno. Até mais, Pedro. Tchau. Tchau, meu amor.